Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Agradecer ao Senhor pela infinita misericórdia dele para com cada um de nós. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça. Quero deixar uma palavra aqui, que eu achei muito forte essa palavra. Que diz assim a palavra. Aleluia, Jesus. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltarão-se contra vocês, os despedaçarão. Aleluia. Essa palavra se encontra no livro de Mateus 7, 6. Capítulo 7, verso 6. Aqui Jesus está dizendo que a gente não tem que dar, né? Não dê o que é sagrado, né? Aleluia. Aos cães, nem pérola aos porcos. Por quê? Porque os cães podem voltar e nos devorar, vir em cima de nós, né? As pessoas ruins, no caso. E os porcos, porque os porcos não sabem o significado. E eles vão fazer o quê? Pisotear, como aqui a palavra está dizendo, né? Aleluia. E diz assim, aí aqui o leitor fala assim, anos atrás fomos mergulhar no Havaí com um grupo, com um guia local que conhecia as águas da região muito bem. Estávamos mergulhando e no trajeto nos deparamos com uma rede. Dentro da rede havia um tubarão. Como o tubarão não se movia, nos aproximamos para olhar de perto. Então, nosso guia tirou uma faca e começou a cortar a rede para soltar o tubarão. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Queremos ajudar as pessoas, às vezes tiramos aquilo que nós temos para dar para as pessoas. Mas nem sempre eles vão ser gratos. Nem sempre ele vai achar que você fez algo para ajudar ele. Muito pelo contrário. Ele vai começar a te olhar com indiferença. E até mesmo muitas vezes te afrontar, confrontar e até mesmo falar mal da sua pessoa. Mesmo quando você tira de onde você não tem para ajudar. E as pessoas ainda conseguem te ferir. E aqui foi o que aconteceu. Esse homem que ele deixou a palavra do Senhor, né? E começou a refletir dentro da palavra com o que aconteceu verdadeiramente com ele, né? Ele foi para o Havaí com os amigos e ali o guia daquele lugar conhecia muito bem aquele lugar, conhecia as águas do Havaí, né? E lá eles mergulharam, né? Para ver mais profundo do mar e ali se deram de conta com um tubarão preso numa rede. E esse homem, esse guia, vindo aquilo ali, foi lá soltar esse tubarão, né? E se puder, e ali, e de repente o tubarão retornou à vida. O que o tubarão fez? Comeu o guia. Por quê? Porque o tubarão, ele o ser humano é da cadeia alimentar dele, né? Ele come pessoas, né? Mas o guia com um bom coração disse, eu vou ajudar esse tubarão porque ele está morrendo. Se ele tivesse seguido o caminho dele e não olhado para a rede, não tentado soltar o tubarão, ele queria fazer uma coisa boa sim, mas ele não sabia que estava pondo a vida dele em risco e também a vida daquelas pessoas que estavam com ele, aqueles outros mergulhadores. Mas ele foi lá e fez. E o tubarão fez o quê? Comeu, né? Ele. Aleluia. Meu Deus, é desse jeito. Se pudéssemos andar dentro da água, ou melhor, correr, teríamos feito isso naquela hora. O
o tubarão se virou para aquele que o salvou, que havia salvado. Assim são algumas pessoas. Você tenta ajudá-las e então elas se voltam contra você. É desse jeito. Achando que você que não presta, que você é ruim, que você quis se aparecer. Enfim, coloca vários defeitos na gente. Não é assim? Aleluia. Essa é a ideia de Jesus. Quando ele falou, não dê o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, esses as pisarão e aquele voltarão-se contra você. Os despedaçará, que foi o que aconteceu com esse guia, né? Mateus 7, verso 6. Às vezes as pessoas não querem ouvir aquilo que pensamos, que precisamos ser dito. Se estamos conversando com alguém sobre a nossa fé e essa pessoa diz, olha, eu não quero ouvir sobre Jesus Cristo, vai embora. Nossa iniciativa natural é impressionante tal pessoa, mas se é impressionar tal pessoa, mas se essa pessoa não aprecia a verdade sagrada de Deus, não perca o fôlego. Encontre alguém que de fato queira ouvir. A Bíblia fala que quando foi trazido ao rei Herodes, quando Jesus não falou uma palavra, por quê? Porque o rei Herodes não queria ouvir a verdade e Jesus sabia disso. Ele sabia muito bem, né, que o rei Herodes não queria ouvir o que ele tinha para falar na verdade. Existem algumas pessoas que simplesmente não querem ouvir. No entanto, há outras que querem. Então, precisamos orar por discernimento para distinguir umas das outras. Ou seja, precisamos orar e pedir ao Senhor que nos dê sabedoria e interpretação para saber, né, o que aquela pessoa quer, né? Então, nós não temos que perder o nosso fôlego tentando explicar para as pessoas, né, o nosso tempo para falar daquilo que ele precisa ouvir, que é falar sobre Jesus, sobre essa obra linda que Jesus começou, né, e que deixou para que eu e você pudéssemos prosseguir. Quando a gente começar a falar, que disserem que não quer ouvir, nós temos que fazer o quê? Como esse leitor aqui está dizendo, se retirar daquele lugar e buscar quem verdadeiramente quer ouvir a palavra de Deus. Você vê nas redes sociais, em todo quanto é lugar, você vê passando meio mundo de coisas e você vê milhares e milhares de compartilhamentos, as pessoas compartilham, as pessoas comentam, envia para não sei quantas pessoas, para que outras vejam. Mas quando você fala da palavra de Deus, quando você fala muitas visualizações, nenhum clica no joinha, nenhum clica no coração, são contados. E tem pessoas que passam e não querem ouvir, porque não querem mais ouvir a palavra de Deus. E vai ficar muito pior, porque a própria Bíblia fala, né, que nos últimos dias as pessoas não iam querer. E nós já estamos vendo isso. Não é porque eu prego ruim, não é porque eu falo da palavra ruim. Não, porque eu já vi pessoas falar muito mais ruim do que eu. E vejo lá, né? Às vezes as pessoas querem ouvir sobre profecia, né?
sobre isso e aquilo, mas não querem ouvir a verdade do Senhor. Amém? Mas nem por isso nós deveremos deixar de ministrar a palavra do Senhor, né? Se uma pessoa ouvir, glória a Deus. Se uma pessoa comentar, aleluia. Se uma pessoa compartilhar, louvado seja Deus. Fique com Deus e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.